Olá para você que está assistindo nossa aula de teologia. Hoje não é meu pai que está dando aula, hoje sou eu, Samuel Procópio, filho do pastor Walter, e finalmente chegamos nessa aula tão aguardada. Eu sei que você estava ansioso para essa aula. Hoje a aula vai ser sobre o livro de Mateus, e eu sei que as últimas aulas podem ter sido um pouco cansativas, mas elas são de extrema importância para você entender o conteúdo de hoje. Então, caso você não tenha assistido, volte algumas aulas antes de assistir essa aula. Amém? Eu sei que você, desde que você começou o panorama do Antigo Testamento, você estava ansioso para esse momento e finalmente chegou. Nossa aula hoje será sobre o livro de Mateus, e se eu pudesse dar um título para essa aula, com certeza seria Jesus, o Rei dos Reis. Você já vai entender o porquê, mas antes, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, versículo 22. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu só quero lembrar para você, nos evangelhos nós temos quatro autores que escrevem os evangelhos. A mensagem, o propósito que eu quero dizer é o mesmo, como você já aprendeu, mas o conteúdo de alguns deles são diferentes. E eu quero que você esteja já familiarizado, eu quero te relembrar nessa aula aqui de Mateus sobre o termo sinótico. Os três primeiros livros dos evangelhos que nós vamos ter ali na ordem aqui bíblica, não estou falando de uma ordem cronológica, mas a própria Bíblia, quando você termina o Antigo Testamento, você abre em Mateus, Marcos e Lucas, nessa ordem. Os três primeiros são chamados de evangelho sinóticos. Como você já aprendeu, sinótico significa que ele possui a mesma ótica ou mesma visão. Isso quer dizer que o conteúdo escrito nesses livros são parecidos. Enquanto João não é considerado um evangelho sinótico, na verdade, cerca de 90% do conteúdo que está escrito em João não está presente nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, por isso que ele não entra nesse grupo de evangelhos sinóticos. Mas você já deve ter aberto a sua Bíblia. Por favor, uma coisa para te lembrar: pega um caderno, pega um iPad, um notebook que seja, mas deixa aí do lado para você ir anotando. Ninguém tem uma memória para guardar tanta coisa assim. Eu sei que é difícil, mas vai ser muito edificante para a sua vida, amém? Mateus, no capítulo 1, no versículo 22, vai dizer: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Depois da leitura do Antigo Testamento, o próximo livro, iniciando o Novo Testamento, é o livro de Mateus. E isso não é por acaso. Mateus funciona como uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele começa, quando você abrir, você vai ver que no primeiro versículo do primeiro capítulo de Mateus vai se iniciar com uma genealogia, a genealogia de Jesus. Ou seja, ele quer mostrar que Jesus é descendente tanto de Abraão, por quem ele começa ali no versículo 2, Abraão gerou Isaque. Lá no versículo 6 ele passa por Davi. Essas são as duas figuras de maior importância nessa genealogia de Jesus. Então, ali no versículo 6 vai falar: Jessé gerou o rei Davi e Davi gerou Salomão. Então, Mateus mostra essa necessidade de enfatizar isso. Mas antes de entrarmos mais a fundo no conteúdo, eu sei que é difícil falar a fundo quando se trata de um panorama. Vamos entender quem foi Mateus. Mateus escreve esse livro na segunda metade do primeiro século. Eu sei que nas últimas aulas o meu pai disse é difícil de falarmos uma data específica, então vamos trabalhar com uma data que você pode ali prever. Então, ali entre a metade do primeiro século, Mateus escreve esse livro. Mateus ele era conhecido como Levi, um cobrador de impostos. Isso tem um grande peso na cultura judaica. Isso significa que ele era um traidor aos olhos dos judeus. Ele trabalhava para Roma, explorava o próprio povo e ele era considerado impuro aos olhos do seu povo, talvez até da sua própria família.
E Mateus era alguém rejeitado por todos, mas Jesus olhou para ele com outros olhos. Em vez de rejeitá-lo, Jesus o chamou para segui-lo. Ali em Mateus capítulo 9, no versículo 9, nós vemos isso. E no mesmo instante ele larga tudo para segui-lo. Esse passado de rejeição e transformação torna a visão que ele passa nesse evangelho ainda mais poderosa. É como se Mateus estivesse dizendo: eu era alguém indigno, mas o rei me encontrou e ele me deu um novo propósito. Mateus foi um improvável escolhido por Cristo para escrever esse evangelho. E como isso mexe comigo? Porque mostra que Jesus não chama apenas aqueles que aos olhos do mundo é a pessoa perfeita para aquele trabalho, a pessoa mais bem preparada, mas Jesus parece ter uma estranha mania de chamar aqueles que são mais improváveis, não é? Eu sei que você conhece várias histórias assim, talvez você que está me assistindo seja um desses improváveis. Mas agora você sabe quem é Mateus, vamos entender para quem e por que ele escreve esse evangelho. Em cada evangelho que eu for passar aqui nas aulas, essa é uma parte que, se você estiver anotando, eu gostaria que você destacasse o para quem e por que ele escreve. Cada evangelista, cada autor aqui, quando vai escrever esse evangelho, ele trata como um TCC. Vamos dar um exemplo? Um TCC na faculdade, quando você tem uma tese que você tem que defender, então cada autor vai ter uma tese e ele defende essa tese, mas todos combinando para a mesma coisa. Então, primeiro, vamos lá. Para quem e por que ele escreveu? Por que isso é importante? Porque cada autor do evangelho sinótico escreve para um público específico. E cada um dos quatro autores dos evangelhos tem um porquê de escrever aquilo. Mateus escreveu principalmente para judeus convertidos ao cristianismo. Ele usa muitas citações do Antigo Testamento, mais do que qualquer outro evangelista, porque o seu objetivo é provar que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas já haviam anunciado. Você vai ver repetidas vezes, inclusive, a frase para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Em Mateus são mais de 60 citações diretas das escrituras hebraicas. Mateus também respeita certos costumes judaicos. Isso é muito interessante. Muitas vezes, quando vamos ler Mateus, só do primeiro capítulo ao último, nós não damos tanta ênfase e tantos detalhes esses momentos. Mateus, ele não vai dizer diretamente a palavra Deus, ele normalmente fala reino do céu, justamente por uma cultura da época, a forma que os judeus trabalhavam isso. Ele também não explica costumes que todo judeu conhecia. Nós vamos ver mais para frente, nas próximas aulas, que Lucas, ao contrário de Mateus, vai explicar. Então você vai ver que aqui no Evangelho de Mateus você pode encontrar vários costumes, mas ele não vai explicar porque é muito óbvio, é muito claro para o público que ele escreve. Ele também começa com uma genealogia, algo de extrema importância para os judeus. Eu sei que normalmente a genealogia é a parte mais chatinha ali quando estamos lendo o livro da Bíblia. No Antigo Testamento temos algumas, aqui no Novo Testamento vamos ter uma em Mateus e uma em Lucas. Eu não quero te explicar ainda o porquê disso, mais para frente eu vou te explicar. Mas essa parte aqui, a genealogia, ela tem uma importância tão grande. E agora você vai perceber isso. Mateus, ele faz questão de mostrar que Jesus descende tanto de Davi quanto de Abraão. Como foi dito antes, o Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Antigo. E nós vemos isso, que Mateus faz isso, ele introduz, ele começa mais ou menos o prólogo ali do seu evangelho, do seu livro, essa iniciação, ele começa dando ênfase a essa genealogia. Por quê? O fato de Jesus descender de Davi significa que Jesus vem de uma linhagem real, ou seja, ele é digno do trono. No capítulo 1 de Mateus é mostrado duas linhagens de Jesus, inclusive. Uma primeira, aqui de Mateus, no capítulo 1 até o versículo 17, que vai falar da linhagem
humana, que ele descende de um rei, uma linhagem real humana. Mas a partir do verso 18, quando na minha Bíblia pelo menos tem o título O Nascimento de Jesus Cristo aqui, vai narrar isso especificamente, o nascimento de Jesus, mas aqui mostrando a linhagem divina. E quando Mateus narra o nascimento milagroso aqui de Jesus, ele está mostrando que Jesus não só é filho de Davi, como é chamado por ele descender de Davi, mas ele é o próprio Filho de Deus. Mateus, ele vai começar e terminar o seu evangelho com o tema da realeza de Jesus. Mateus, ele apresenta aqui Jesus como o Rei dos Reis, e por isso, no início, eu dei até aquele título para essa aula de hoje, de Jesus, o Rei dos Reis. Inclusive, eu particularmente, quando vou estudar a Bíblia, eu gosto sempre de colocar aqui na frente um resuminho do que vai falar. Então, todo esse panorama que eu faço com você aqui nas aulas, normalmente eu coloco aqui na minha Bíblia. Então, um título muito legal seria esse, Jesus, o Rei dos Reis, porque é justamente a tese que Mateus quer defender aqui. No início, Jesus é apresentado como filho de Davi, ele é herdeiro legítimo do trono. No meio, ele entra em Jerusalém montado num jumento, como vocês faziam. E no fim, ele declara lá em Mateus capítulo 28, no versículo 18, desculpa. Toda autoridade eu tenho no céu e na terra. Para Mateus, Jesus é o Messias esperado, o rei enviado por Deus para estabelecer um reino diferente, não com exércitos, mas com amor, verdade e justiça. Em Mateus também nos é apresentado os 5 grandes discursos. Mateus, ele organiza o evangelho com 5 grandes discursos de Jesus. Você pode ver. Primeiro, no capítulo 5 ao 7, que nós temos o Sermão do Monte. Ali ele vai falar basicamente sobre a ética do reino. No capítulo 10, vamos ter discurso missionário, que ele vai falar sobre o envio dos discípulos. Ali no capítulo 13, vamos ter parábolas do reino. No capítulo 18, vamos ter vida na comunidade. E no capítulo 24 e 25, vamos ter escatologia e juízo. É como se Mateus estivesse. É como se Jesus ali em Mateus estivesse se apresentando como o novo Moisés, mas com uma autoridade divina. Ele não diz assim diz o Senhor, como os profetas antes diziam. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, lhes digo. Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, ele vai profetizar da vinda de um semelhante a ele. E ali ele estava falando de Jesus. E uau, que intimidade, que autoridade para Moisés olhar para o Messias, para o Filho de Deus que estava por vir e dizer: aquele, ele é semelhante a mim. Nós podemos ver claramente que a vida de Moisés apontava para alguém muito maior do que ele, que é Jesus. Algumas características únicas de Mateus que eu preciso destacar aqui, alguns pontos que só aparecem em Mateus ou ganham um destaque especial aqui, são como em Mateus 2, a visita dos magos do Oriente. Nós temos no capítulo 5 e 7 o sermão mais completo de Jesus, como eu já disse antes. Nós temos aqui mais parábolas, e isso é importante. Parábolas nós vamos ter também em Lucas, mas em Mateus nós temos as parábolas com explicações mais detalhadas, porque os judeus ali no contexto, você até vê que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, por que você ensina por meio de parábolas? E porque muitas pessoas ali, judeus, quando ouviam Jesus, não entendiam o que ele estava querendo dizer. Então Mateus ali deixa claro umas explicações mais detalhadas do que, por exemplo, Lucas. Mateus também faz o uso constante de expressões do Antigo Testamento. A ênfase na autoridade de Jesus, sobre o pecado, a natureza, a lei. Temos também a grande comissão, que é a missão mundial da igreja. Esse tópico é muito importante porque aqui você pode ver que mesmo sendo um evangelho sinótico, ou seja, um evangelho parecido com os próximos dois a seguir,
ele possui características próprias. Por isso, quando eu for tratar sobre os evangelhos sinóticos, eu quero deixar muito claro para você as características próprias que cada um tem, para você não cometer o erro de dizer que eles são iguais. Não, não, não. Eles não são iguais. Eles são muitas vezes parecidos, mas cada um tem características próprias e defendem uma tese própria. Temas teológicos centrais. Alguns temas teológicos centrais que vamos ter aqui no livro de Mateus, um deles é o reino dos céus. Essa expressão aparece mais de 30 vezes. O reino já começou, mas ele ainda não está completo. Ele é espiritual, mas transforma realidades. Ele vem com a graça, mas também vem com o juízo. Outro tema teológico central que temos aqui é o cumprimento das promessas. Jesus como mestre e senhor, um terceiro tema central. Um quarto, a justiça do reino. Mateus, ele é um livro de extrema importância. Ele é um livro maravilhoso, cheio de detalhes. Aqui nós podemos mergulhar muito mais profundamente do que nos outros evangelhos na cultura judaica da época. Algumas aplicações práticas que nós podemos ter aqui é: Jesus é rei. Ele governa a nossa vida. Seguir Jesus é mais do que crer, é se submeter, é dizer: tua vontade seja feita e não a minha. Uma outra aplicação prática que podemos ter aqui em Mateus é: o reino é agora. O evangelho não é só para depois da morte, ele é para transformar o nosso presente. Eu lembro de uma das pregações do meu pai que ele falava: é muito fácil dizer que Jesus vai transformar o nosso futuro. É muito fácil ter fé que Jesus podia transformar o nosso passado. Mas não é sobre isso. O evangelho é sobre uma transformação aqui, agora no nosso presente. Uma outra aplicação prática seria: o discipulado é central. Jesus chama para seguir, ele chama para obedecer e ele chama para ensinar. A grande comissão não é um slogan, ela é um estilo de vida, é irmos e pregar o evangelho. Isso deve ser o que deve resumir a nossa vida, nosso estilo de vida, em cada passo. E muitas vezes nós vamos pregar o evangelho não só com palavras, mas com as nossas ações. A Bíblia, o mundo não abre a Bíblia, o mundo não lê a Bíblia, mas ele lê a nós, em cada atitude. Então, que a grande comissão seja um estilo de vida para você, que você viva a pregação do evangelho em cada etapa. Outro, a confiança na palavra. Se tudo foi cumprido em Jesus, nós podemos confiar que o que ainda falta também será. O evangelho, ele é firme, ele é sólido e ele é confiável. Não podemos ter dúvidas quando se trata do evangelho. Aqui eu quero já entrar na conclusão da nossa aula. Como meu pai disse nas últimas aulas, o evangelho, o panorama aqui dos evangelhos e de Novo Testamento vai ser algo bem curto, mas eu quero me esforçar ao máximo para trazer aqui uma percepção que talvez você não teria lendo apenas aqui sem alguma instrução ou sem os conhecimentos necessários. Mas o evangelho de Mateus, ele nos convida a fazer duas coisas. Primeiro, reconhecer que Jesus é o Rei. Jesus não é um líder religioso qualquer. Ele tem autoridade sobre nossa vida. E também viver como discípulos no reino. Ser sal, luz, perdoador, servo, fiel. Não é só frequentar a igreja, mas viver o evangelho no mundo. O próprio Jesus termina esse livro dizendo lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não disse que estaria conosco até quando ele subisse, ali como nós vemos no final, após a sua ressurreição, após ele passar alguns dias com os discípulos. Não, não, não. Ele disse que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, ele não só governa, ele caminha conosco. Ser cristão não é caminhar com Jesus só no domingo, quando você está na igreja, mas todos os dias.
Jesus nos chama para ter um compromisso real com Ele, sermos fiéis e reais, assim como Ele foi a nós. Esse daqui é o Evangelho de Mateus. Eu te aguardo na próxima aula para podermos ir para o evangelho seguinte, o Evangelho de Marcos. Não perca, o Evangelho de Marcos é cheio de ação. E se você não entende o que eu estou falando agora, na próxima aula eu te explico com mais detalhe. Um beijo no seu coração e eu te vejo na próxima aula.